E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e nesta aula estarei resolvendo a questão 178 da prova amarela do Enem de 2019, uma questão de matemática. Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato cilíndrico com um raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares serão feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e após algum tempo as alturas das colunas de água dos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a altura da água nos reservatórios, considerando o seguinte: quando esse cara encher, ele vai mandar água para o 2, para o 3, para o 4 e para o 1. E vai chegar um ponto em que esse cara vai ter água, esse cara vai ter água, esse cara vai ter água e esse cara vai ter água. Junto com esse, todos vão ter a mesma altura, porque isso é dos princípios dos vasos comunicantes. Então a gente quer saber exatamente qual que é essa altura quando os 4 mais esse cara aqui tem a mesma quantidade de altura quando a água for para os 4, quando esse cara encheu. Então o que vai acontecer? A gente vai saber que a gente tem um volume total aqui. Esse volume ele vai vir uma parte para cada um desses 4 reservatórios, mas a gente tem que considerar que também vai ter água nos canos. E é exatamente esse o X da questão. A gente tem que primeiro calcular qual que vai ser a água que vai estar nos canos e depois a gente vai conseguir determinar a altura. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber o volume inicial, que é exatamente o volume total que cabe nesse reservatório aqui, porque é exatamente quando ele está cheio, então a gente tem que calcular qual que é o volume total. A gente sabe que calcular o volume é π r quadrado vezes a altura. Então eu sei que π ele quer que a gente utilize o π mesmo, porque ele não diz em nenhum momento de aproximação, então π. R, quanto que é o raio do reservatório central? O reservatório central tem um raio de 2 metros. Então, vezes 2 ao quadrado, vezes a altura. A altura é 3,3. Então, vezes 3,3. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3,3 é 13,2. Então, 13,2 π. Este é o volume total. Agora a gente sabe que esse é o volume desse cara cheio. A gente tem que calcular o volume agora dos cilindros. Então vamos lá, calcular os volumes dos cilindros. O volume dos cilindros vai ser 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque são 4 cilindros iguais, vezes o π, vezes o raio interno. Eu sei que o diâmetro é 0,10, então o raio é 0,05, porque o raio é metade do diâmetro. Isso aqui é ao quadrado vezes a altura. Mas não tem altura, ele está deitado. Mas o comprimento dele, no caso, é a mesma coisa. Finge que eu fosse colocar o cilindro em pé. É exatamente isso. Então, vezes a altura, que é o comprimento, então vezes 20 metros. Então, eu vou ter 0,05 ao quadrado, que vai ser 0,0025 vezes 4 vezes 20. Isso vai ser exatamente igual a 0,2 π. Então, esse aqui é o volume dos canos. O que eu faço agora? Esse aqui é o volume total e esse aqui é o volume dos canos. Eu desconto do volume total o volume dos canos porque o que me interessa são os reservatórios. Então, eu vou pegar que o volume utilizado, digamos assim, o volume utilizado vai ser 13,2 π menos 0,2 π. 13,2 menos 0,2 é exatamente igual
a 13π. Então, a gente já matou boa parte da nossa conta. A gente sabe agora que o volume que vai ter na soma desses 5 cilindros é igual a 13π. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou somar os volumes desses caras com a altura que eu quero conhecer. Vou fazer, então, que 13π é igual a... 13π é igual ao volume desse cara aqui com altura, então vai ser π vezes 2 ao quadrado vezes a altura que eu quero descobrir, mais a água nesses 4 cilindros. Como eles são iguais, 4 vezes o raio deles, que é 1,5 ao quadrado, vezes a altura h, que é a mesma altura do cilindro central para os 4 cilindros. Então, eu vou ter 13π igual π vezes 2 ao quadrado é 4πh mais 4 vezes 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 2,25. 2,25 vezes 4 é 9. Então, 9... Opa, aqui faltou o π vezes o π. 9πh. Observa comigo. Eu tenho π aqui, π aqui e π aqui. Então, eu posso cortar. Morre, morre e morre π. Então, eu vou ter 13 igual 4 com 9 é 13. Então, 13h. 13 posso cortar com 13. 13 corta com 13. Então, eu vou ter 1 igual a h. Portanto, a altura da água vai ser 1, que é a alternativa D. Beleza? Então, essa é a resolução da questão 178. A gente teve que, inicialmente, descobrir qual que era o volume total, depois descontar o volume dos cilindros, calcular o volume utilizado, no caso, o volume para os 5 reservatórios, e, por fim, a gente teve que equacionar para descobrir a altura, já que a altura no reservatório central é igual a altura nos 4 reservatórios menores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu esclarecerei o mais breve possível. Também peço para vocês que se inscrevam e ativem as notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. E deixe o seu like para que o canal tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.